Olá! Mais um registro de aula com a professora Mônica Aires e nós vamos falar aqui sobre o contexto de produção, circulação e recepção de textos no campo midiático, curadoria, parcialidade e imparcialidade em textos noticiosos, comparações de textos sobre o mesmo fato, diferentes fontes, avaliação de aspectos éticos, estéticos, políticos, produções artísticas e culturais, réplica, posicionamento do responsável em relação a temas, visões de mundo, ideologias, veiculado por textos de atos de linguagem verbal e não verbal. No caso, textos humorísticos e tirinhas. Recursos linguísticos, multissemióticos, efeito de sentido e aqui figura de linguagem. O objetivo é refletir sobre os descritores de baixo desempenho do SAEB e SARESP, com ênfase na leitura de textos multissemióticos. E aqui, colocando aqui, puxando um pouquinho de texto, compreender a importância da leitura inferencial e crítica a partir da articulação entre elementos verbais e não verbais, analisar práticas pedagógicas que favoreçam a leitura e produção de textos multissemióticos como o infográfico. Aí agora eu vou diminuir um pouquinho o texto. Essa foi uma aula do Multiplica, que eu achei, assim, divertida, interessante, engajante e conciliou com uma aula que eu dei para os textos humorísticos e semióticos do SAEB para o terceirão, SAEB 90 dias. Coincidiu a aula, eu fiz uma adaptação com a aula para o terceirão, tá ok? Então nós temos aqui a seguinte tirinha. Vamos ver aí a qualidade da imagem. Seguindo aqui, dentro do tempo. Então, é o seguinte, vamos aqui, adequar dentro do tempo. Então, essa tirinha foi analisada. Mãe, posso ficar com um cachorro com uma pata? O que houve com as outras três? Nada, só tem uma. Tadinho, filho. Não falei que a minha mãe era legal? E aqui, o que acontece? Ele quer ficar com um cachorro e uma pata. Então, teve aqui uma figura de linguagem, ambiguidade, né? E aqui a reflexão, de acordo com a aula. Quais os efeitos de sentido são depreendidos da relação entre os diferentes elementos que constituem a tirinha, né? Aí a ironia, o humor que prevalece. Aí nós temos a questão. Qual a importância de compreender os efeitos de sentido entre os diferentes elementos que constituem o texto e selecionar a alternativa correta da questão SARESP? Então, o menininho chegou da mãe com a linguagem pata, polissemia, como nós temos a nossa linguagem, né? Manga fruta, manga da camiseta, palito, paletó. Palito, paletó. E aí, a polissemia, a ambiguidade de sentidos, né? Então, vamos lá. Para produzir o efeito de humor da tirinha, o cartunista explora o seguinte recurso expressivo. A personificação, a atribuição de sentimentos humanos e palavras a serem animados a animais ou entes abstratos. Letra B, eufemismo, o emprego de palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável, grosseira. Letra C, antítese, a oposição em uma mesma expressão ou frase de duas palavras de sentido contrário. Letra D, a intertextualidade, a referência que um texto faz a outro texto já existente, tornando-o como um modelo de ponto de partida. Ainda temos mais uma alternativa aqui, que é a letra E. Ambiguidade. A presença num texto de palavra ou expressão que pode significar coisas diferentes, admitir mais de uma leitura.
tá ok? Então aqui nós temos a presença da ambiguidade. Seguindo com o próximo slide, vamos ver aqui. Aqui ele vai falar, que eu acho interessante aqui, que é identificar a identificação correta dos elementos coesivos. Eu consigo ler aqui. A relação entre texto verbal e elementos multissemióticos, clareza e coesão na produção textual, criatividade na articulação entre imagem e texto, critério de avaliação. Tendo essa aula que foi divertida, né? Quando a aula tem tirinha, texto humorístico, eu também consegui trabalhar com ela nos textos lista 1, Saeb, com as seguintes tirinhas. Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tamanho. Bom, vamos lá. Qualidade. Quero aumentar de tamanho, mas aqui um pouquinho. Parecia simples, mas agora aqui não tá. Então vamos lá, ó. Eu achei bem interessante essa tirinha. Mas por que chamam ele de lobo mau? Menino com um livrinho na mão. Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. A mãe falando pro filho. O filho lendo uma historinha, agora vem fazer o lanche. O pão com presunto tá bem em cima da mesa. Aí a intertextualidade, né? Questão do sentido, né? Da linguística, da semiótica. O presunto é porco, né? Numa leitura. E a mãe acabou de falar que é a historinha do lobo mau com os 3 porquinhos. Mas tá servindo pão com presunto. Aí nós temos a alternativa. Deixa eu ver a nitidez aqui. Ó. Nessa tirinha, a ironia está presente no fato de a mulher convidar o menino para comer carne de porco, como faz o lobo mau. Então aí que a alternativa correta. Nossa, o vídeo tem que durar 3 minutos. Tem que ir um pouquinho mais ágil.